Oi! E aí, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o custo mensal de morar em Dublin. Então, antes de começar esse vídeo, eu vou deixar claro aqui, de novo, toda vez que eu faço um vídeo de custo de vida na Irlanda. Meu Deus, como assim toda vez? Exatamente, eu já fiz uns 3, 4 vídeos de custo de vida na Irlanda, mas esse é especificamente sobre Dublin. E custo de vida, antes de começar, é importante colocar que é um fator relativo, porque cada pessoa tem um estilo de vida diferente, cada pessoa tem um custo de vida diferente, cada pessoa tem gosto diferente. Você gosta de fazer uma coisa, eu gosto de fazer outra, meu irmão gosta de fazer outra coisa, cada um gosta de um trem e tá tudo de boa. Então isso vai ser muito relativo, não adianta você falar pra mim, mas eu gasto tanto, e eu gastar outro tanto e tá tudo certo. A gente pode viver a vida tranquila, você tem um gosto, eu tenho outro, certo? Então vamos lá, antes de começar, queria pedir pra você, pra não se esquecer de se inscrever aqui no canal, pra ter acesso a informação de primeira mão, principalmente quando o vídeo sair, antes de todo mundo. Então, às vezes você tá numa roda de amigos aqui, você já viu que o Felipe postou sobre isso e isso? É mesmo? É. Você sabe quanto é o gasto de vida dele na Irlanda lá? Não. Eu sei, porque eu sou inscrito no canal. Vamos lá. Quanto é para morar em Dublin? Qual o custo de vida? Então, como eu falei, depende da pessoa, depende do objetivo e exatamente essa é a primeira coisa que você tem que delimitar. Qual o seu objetivo no intercâmbio? Estou indo fazer intercâmbio, trabalhar, viajar, passear, gastar dinheiro. Estou indo porque eu estou sem nada para fazer. Então, defina o seu objetivo primeiro para depois você ir para as outras coisas. Por exemplo, algumas coisas muito importantes que você precisa definir. Como que é o seu custo de vida? Como você vai adaptar ele na Irlanda? Você pretende manter o custo de vida? Você pretende manter o estilo de vida, aquele padrão de vida que você sempre teve no Brasil? Às vezes você quer diminuir, às vezes você quer manter, às vezes você quer aumentar, então depende do seu objetivo. Outra coisa muito importante, com quem você vai? Se você for, por exemplo, casado, ou for com um namorado, se você for com sua mãe, com seu cachorro, isso também é muito significativo porque isso vai afetar diretamente no seu custo, porque você vai ter que ter dinheiro para manter essas coisas, ou a pessoa vai ter que ter também. Se ela vai morar junto com você, você tem que fazer esse estudo junto, beleza? E outra coisa muito importante também é que esse vídeo é especificamente sobre Dublin, porque eu morei em Dublin, então eu só posso falar sobre Dublin. Antes que você chegue pra mim e fale, mas lá em Cork é diferente. Não, mas lá em Limerick é diferente. Bom, eu tô falando de Dublin, porque eu morei em Dublin. Então vamos lá, custos. Quais são os custos que você vai ter básicos? Que todo mundo tem. O primeiro de todos é a acomodação. A acomodação vai ser, sem dúvida alguma, o maior dos seus custos. Vai ser ali a fatia maior dos seus gastos. E isso vai variar por vários fatores diferentes. Como eu falei, depende com quem você vai, porque se for uma pessoa, 2 pessoas ou mais, depende do local que você vai morar. Então, se você quer morar, por exemplo, no centro, provavelmente vai ser bem mais caro. Se você quer morar num bairro dentro de Dublin, mas um pouco mais afastado, vai ser outro valor, mais barato do que do centro, com certeza. Pode não ser mais barato, mas vai ser muito mais confortável. Se você for morar, por exemplo, em uma cidade fora da cidade de Dublin, só que dentro do estado de Dublin, dentro do condado de Dublin, também vai ser outro valor. Então, você tem que levar isso em consideração quando você vai estudar acomodação. E também outra coisa muito importante quando você vai estudar sobre acomodação é o que está incluso. Se tem Wi-Fi, gás, água, luz, esse tipo de coisa. Lixo também é muito importante, porque você paga pelo lixo também. Se isso está incluso ou não na acomodação, porque vai impactar diretamente no preço do aluguel. Isso tudo tem que estar calculado dentro, porque são gastos fixos. Você não vai parar de gastar água, só se você parar de tomar banho. Você não vai parar de gastar gás. Você pode diminuir, por exemplo, muitas casas têm um heat no gás. Então, no verão você liga um pouco menos, no inverno você liga um pouco mais, e isso vai variar. Mas esses gastos, em tese, sempre vão ter. Então é importante você analisar. Na maioria das vezes, não vou falar na maioria das vezes, porque depende. Mas em algumas das vezes esses custos estão todos inclusos no aluguel. Então fica mais fácil de você quantificar quanto você gasta por mês com menor quantidade de fatores. Se você tiver fatores menores, por exemplo, um valor só que inclui tudo, então fica mais fácil de você quantificar. Mas fica mais difícil de você economizar também. Beleza, então eu vou colocar alguns valores médias para você ter mais ou menos uma média do valor que você pode gastar e do valor que você pode economizar, certo? Lembrando que esses valores que eu colocar aqui, eu já vi
aqui vários casos que estão nos extremos. Então eu vou falar gastos aproximados que você pode ter tanto para baixo quanto para cima. Então já vi esses dois extremos. Eu mesmo, pela minha experiência, eu fiz uma média aproximada de valores para que você possa ficar nesse intermédio, que você não gaste não tão pouco, mas também não tanto, que você vai conseguir viver tranquilamente. Quanto mais você economizar, mais dinheiro você vai ter, obviamente, mas tente viver nesse intermédio que você vai ter uma vida de boa qualidade, certo? Vamos lá. Eu estou calculando aqui tudo para uma pessoa, certo? Para ficar mais fácil o nosso cálculo. Então, acomodação. Você vai gastar em torno de 50 a 150 euros por semana, ficando um valor por mês entre 200 a 600 euros. Claro que, lembre-se, eu busco esses valores para você. Claro que um estudante, por exemplo, estou colocando aqueles casos extremos que o estudante vai chegar morando naquele quarto gigante no centro ou um apartamento só para ele. Não, estou levando em conta que um estudante normal vai pegar, por exemplo, ou dividir um quarto com várias pessoas, ou vai pegar um quarto single, mais simples. Então, são os casos da maioria das pessoas. Não adianta você falar para mim, mas eu conheço fulaninho que paga não sei quantos em excesso. Esse exemplo é pontual. Eu estou colocando para você aqui exemplos gerais para você se basear pela média, porque é muito mais fácil você se basear pela média do que por um caso específico. Beleza? Então esses são mais ou menos os gastos de acomodação. Agora, transporte. Transporte é algo muito variável no seu orçamento, porque às vezes você pode ter e às vezes você pode não ter. Por exemplo, se você morar perto da escola e do seu trabalho, você não tem necessidade de pegar ônibus, você não tem necessidade de pegar luvas, de Dart. Você pode fazer o recurso, você ir andando, ou você pode fazer o recurso da bike. Então você tem essas duas opções. Mas eu coloquei aqui um transportezinho daquele final de semana que você vai para um lugar diferente e tal. Eu coloquei aqui um valor de entre 10 a 50 euros por semana, que vai variar da forma do transporte que você utiliza. Se você utiliza dentre esses transportes que eu citei, ou até mesmo um táxi para um final de semana que você estiver saindo da festa, alguma coisa assim, beleza? Então esses valores aproximados. Puxando esses valores por mês, você vai ter em torno de 40 a 200 euros por mês de gasto de transporte. Claro que lembre-se, estou sempre tomando do menor para o maior para que você possa calcular aí uma média, você pode saber mais ou menos quanto você vai gastar por mês, certo? E lembrando também que no caso específico do ônibus, se você for pegar o ônibus toda semana, o seu máximo de gasto é 20 euros. Então se você for andar somente de ônibus a semana toda, o seu máximo de gasto é 20 euros. Mas eu botei esses valores porque é muito variável isso, beleza? Outro fator também que você vai gastar é a alimentação. A alimentação você não vai deixar de comer, então você vai ter que gastar na alimentação. Valor em torno de 20 a 50 euros por semana, dando um valor por mês de 80 a 200 euros por mês, certo? E os outros dois gastos que você vai ter é o de lazer e os extras. Algum extra que pode acontecer. De lazer, entre 80 a 400 por mês e os extras de 40 a 400. Claro que, lembre-se, sempre vai variar de acordo com a pessoa. Eu conheço gente que não gasta quase nada em todos esses quesitos, mas conheço gente que gasta esse limite máximo que eu coloquei em todos. Inclusive, tem alguns que passam desse orçamento. Então, beleza? Agora, eu falei tanto valor aqui para você, você deve ter ficado curioso. Quanto que dá isso no final? Eu vou fazer essa comparação, esse comparativo rapidamente para você ver o tanto de dinheiro que você pode economizar se você viver nesse intervalo, ao invés de você viver nem aqui, nem aqui, beleza? Se você foi me acompanhando enquanto eu fui falando, você viu que o somatório dos menores valores foram de exatamente 440 euros por mês. É um gasto baixíssimo. Muito dificilmente você vai conseguir chegar nesse caso, mas conheço casos que sim, porque, como eu falei anteriormente, o aluguel ele vai variar muito. O preço do aluguel é o valor de maior peso no seu orçamento. Então, se você tem um aluguel baixo, você consegue bater essa meta. Mas lembre-se que você não vai ter tanto conforto assim, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Porém, contudo, entretanto, todavia, se você tiver um gasto próximo do máximo que eu coloquei, você vai ter um gasto aproximado de 1.800 euros por mês. Olha que absurdo. Muitas mensagens que eu recebo perguntando Felipe, não sei como é que eu gasto tanto dinheiro. Anote seus gastos. Anote. Você vai ver se você gasta descontroladamente. Muito provavelmente, você pode estar bem perto, inclusive, desse gasto de intervalo alto que eu coloquei aqui. Beleza, então qual que é a diferença entre esses 440 para
os 1.800 euros. Nada mais, nada menos que 1.360 euros de diferença. Olha que absurdo, praticamente um salário mínimo. Não sei se você se lembra, mas o salário mínimo aqui na Irlanda é de aproximadamente 1.600 euros. Então imagine você ter praticamente um salário mínimo de economia. E além disso, se você manter esse padrão de vida alto, se você ganhar um salário mínimo, você não consegue manter esse padrão de vida. Então é insustentável. Agora eu vou colocar mais um dado aqui para você refletir sobre isso. Às vezes, mesmo assim, eu falando assim, a pessoa, não, mas não é tanto assim. Então vamos trazer para o real. O euro valendo o valor que está hoje, no dia que eu falo aqui com você, que está valendo 6,31, você teria essa economia de mais de 8.500 reais. Então imagine uma economia absurda entre esses dois valores. Mas você vai chegar para mim e falar, Felipe, mas é fácil. Você falou aí o valor máximo e o valor mínimo. Mas e você? Como é que você faz? Vou te ensinar agora, bebê. Se você quiser anotar, segue o líder, pega um papel e caneta aí que eu vou anotar o caminho das pedras para você, como você economizar com o tio Lipe. Uhul! Vamos lá, gasto de acomodação. Como eram meus gastos de acomodação? Eram tudo incluso. Wi-Fi incluso, gás incluso, lixo incluso, energia, água, tudo incluso no aluguel. Eu dividi o quarto com meu irmão, era só eu e ele dentro do quarto, a gente tinha uma geladeira no quarto e tal. Os nossos gastos eram de 320 euros por mês cada um, beleza? Então eram esses os meus gastos referentes à acomodação. Transporte. O transporte eu utilizava o ônibus para ir para o trabalho. Eu trabalhava no Tesco de Dona Bete, eu utilizava o ônibus para ir. E eu trabalhei em outros locais também que eu também necessitei do ônibus para ir. Era uma média assim de 70 euros por mês que eu gastava de transporte, porque eu também saía final de semana, um final de semana ou outro. Raridade eu saía, mas eu saía. E também de vez em quando eu conseguia pegar aquela caroninha safada que me dava aquela economiazinha que faz diferença. Aqueles 10 faz diferença. Believe me. Alimentação. O gasto de alimentação meu ficava em torno de 30 euros por semana. Multiplicado por 4, 120 euros por semana era meu gasto aproximado de alimentação. Agora, o lazer e os extras. Eu somei esses dois 70 euros, que eram os extras na internet, e o lazer era 50 euros, que eu saía uma vez na vida, outra vez na morte. Até porque no ano passado foi o tempo que eu morei lá, no ano inteiro, tava tudo fechado, pub fechado, restaurante fechado, e eu também nunca fui de pedir delivery, então os meus gastos sempre foram, desde o Brasil na verdade, muito pequenos em relação a isso. Então para mim controlar é mais fácil. E aí, se você pegou o papel e caneta igual eu te falei, você viu que a somatória dá de 580 euros, exatamente o valor que eu coloquei de intervalo de um e o outro acima, só que é um intervalo bem próximo ao intervalo de baixo, provando que eu com certeza eu conseguia economizar muito dinheiro, não vivia na miséria, mas também não gastava igual louco como a maioria das pessoas. Comparando rapidamente, uma pessoa que gasta aquele máximo, para mim, dá uma diferença de exatamente 1.220 euros, que é um valor de mais de 7.600 reais, que é um valor que eu consigo economizar por mês. Para você que tem o interesse também de economizar um dinheirinho por mês, de investir, de seja lá qual for o seu objetivo, se você forçar um pouquinho, você consegue sobrar, ter esse custo mensal inteiro e usar o seu salário para investir no mínimo uns 10 mil reais por mês. É um chute que eu dou aqui. Se você forçar um pouquinho, você trabalhar um pouquinho mais, você consegue. Para você que está me assistindo, se você já está aqui na Irlanda ou se você quer vir, me conte um pouco dessa experiência de custo. Você já estudou sobre custo? Comenta aí. Ou se você já está aqui na Irlanda, como é que é seu custo mensal? Comenta aí, pode me criticar. Desce a linha, vamos conversar, beleza? Valeu!